Perfeito. Desculpa, pessoal, por essa confusãozinha, mas como o Danilo apresentou, eu sou o Marielton, eu trabalho com virologia tem um tempo já e comecei a trabalhar com bioinformática há cerca de 10 anos, que eu trabalho com informática, principalmente explorando ferramentas moleculares voltadas à caracterização de genomas virais, né, ferramentas computacionais. E, como o Danilo apresentou, eu sou biomédico, venho, né, de Goiás e fiz um doutorado na USP em bioinformática e depois fiz um pós-doutorado no Instituto Pasteur de São Paulo e recentemente eu ingressei aqui na Unicamp como professor doutor e há cerca de um ano e meio eu venho atuando como professor aqui na Unicamp, no Instituto de Biologia, e a minha intenção é tentar apresentar para vocês o que é que eu venho desenvolvendo aqui na Unicamp para explorar a interação vírus-hospedeiro, né? E inicialmente eu queria apresentar as minhas linhas de pesquisa. Atualmente eu tenho alguns alunos aqui no Instituto de Biologia, que é o Davi, a Elisa, o Francisco, o João, a Maria, e tem alguns colaboradores, né, a Irina e o Ronaldo, que são da Universidade de São Paulo. E assim, nessa primeira linha de pesquisa, que é o que eu vou apresentar hoje, a gente trabalha com interação vírus-hospedeiro. Basicamente, cada um tem o seu projeto, né, então todos são alunos de iniciação científica, a gente estuda diferentes vírus. Tá? Então, por exemplo, o Davi estuda Maiaro, a Elisa estuda febre amarela, o Francisco estuda Oropost, o João estuda influenza, e a Maria Sofia estuda o vírus dengue. E o que a gente está interessado? A gente está interessado em entender quais são os padrões genômicos associados a essa interação vírus-hospedeira, tá? Mas não apenas a interação vírus-hospedeira, mas características biológicas associadas a determinados vírus. Então, por exemplo, quais são as características biológicas associadas ao vírus Maiaro, né, e aos outros vírus. Então, é isso que a gente tenta entender com essa linha de pesquisa e eu vou tentar aprofundar um pouquinho dentro desse contexto, né, dentro dessa linha de pesquisa que a gente trabalha aqui no laboratório. Além disso, eu trabalho com outros contextos, rapidamente apresentando para vocês, a gente tem uma linha de pesquisa que a gente está começando, que é para tentar entender a interação vírus-vetor, mas aqui olhando principalmente para vírus que a gente chama de vírus inseto específicos, tá? A gente está querendo entender, né, quais são os vírus mais abundantes e quais são as características genômicas desses vírus mais abundantes, que são inseto específico, em mosquitos coletados aqui no Brasil. Então, essa é outra linha de pesquisa que a gente está trabalhando. A gente trabalha também com diversidade interhospedeiro, estudando principalmente surtos, epidemias, pandemias, tentando entender como que é o espalhamento de vírus, né, como que é, quais são as características evolutivas de vírus associados a surtos e epidemias. E outra linha de pesquisa que a gente está começando aqui no laboratório é diversidade intrahospedeira, tá? A gente está interessado em entender como que quais são as características evolutivas de vírus que estão causando mortes. Então, a gente coleta material biológico de pacientes, né, que tem um quadro fatal, aí a gente sequencia esse material biológico com uma alta profundidade, e aí a gente tenta entender qual que é o perfil evolutivo, né, qual que é o perfil de espalhamento em nível intrahospedeiro de vírus associados a casos fatais. Tá? Mas hoje a gente vai focar um pouquinho nessa primeira linha de pesquisa, que é sobre interação vírus-hospedeiro. Basicamente, o que eu queria falar para vocês aqui iniciando, é que a gente tem dois grandes grupos de vírus. Alguns
vírus que a gente chama de especialistas, e alguns outros vírus que a gente chama de generalistas. E qual que é a diferença entre esses dois grupos de vírus, né? Os vírus que a gente chama de especialistas são vírus que infectam uma ou poucas espécies que são relacionadas. E é esse grupo de vírus que a gente está interessado em estudar aqui no laboratório. E o outro grupo de vírus são aqueles vírus que são mais generalistas, né? Como exemplificado aqui nessa figura. Então, a gente tem vírus, né, que em um determinado nível taxonômico, que fazem parte de um determinado nível taxonômico, e eles estão associados com diferentes grupos de hospedeiros. Tá? Então, a gente está interessado nesse primeiro cenário, tá? Em vírus que têm uma certa correlação entre as suas características evolutivas e as características evolutivas do hospedeiro. E para a gente entrar um pouco mais nesse contexto, eu queria discutir com vocês o que é necessário para a gente ter uma infecção viral produtiva. Então, para a gente ter uma progênie viral viável, né, para a gente ter um ciclo replicativo completo, a gente precisa de vírus, tá, que obedeçam, né, que seguem essas três etapas. A primeira etapa é a acessibilidade, a segunda etapa é a susceptibilidade, e a terceira etapa é a permissividade. Basicamente, a gente está falando, né, que para um vírus estabelecer uma infecção viral produtiva, ele precisa ter acesso, tá, a uma célula ou a um determinado tecido. Essa célula, ou as células que fazem parte desse tecido, elas precisam, né, de ter a presença de receptores, que é o que a gente chama de susceptibilidade. E além de ter receptor, essa célula, ela precisa possuir, né, ter presente alguns fatores celulares que permitem uma replicação viral eficiente, tá? Em geral, a gente pensa que só ter receptor é suficiente, mas não é suficiente você ter apenas receptores, né? Você precisa de ter um ambiente intracelular que permita a replicação do vírus. E aqui eu listei alguns fatores intracelulares que estão associados a essa permissividade viral, só para exemplificar, mas essa lista, né, ela seria muito mais extensa do que essa lista representada nesse slide. Mas, basicamente, a gente precisa de um maquinário, né, celular de replicação, a gente precisa, né, de um metabolismo, né, que permita essa replicação, a gente precisa de ter, né, as condições imunológicas que permitam, né, a replicação. E outro nível que é super importante é a regulação epigenética e a tradução. Eu queria focar bastante na tradução. Por quê? Todos os vírus, tá, eles vão utilizar o maquinário de tradução da célula hospedeira. Tá? E aí a gente entra em alguns, no que a gente vai trabalhar que está relacionado à especificidade de vírus hospedeiro. Tá? E, basicamente, o que a gente coleta de informação, tá, aqui no laboratório? A gente tem um pipeline para obtenção de algumas métricas de frequência. O que são essas métricas de frequência? Tá? A gente utiliza sequências nucleotídicas primárias, e a partir dessas sequências, a gente obtém uma série de métricas associadas à composição, tá, de bases de uma sequência primária. Então, por exemplo, a gente pode obter, né, a frequência de nucleotídeos, de dinucleotídeos, a porcentagem de EC, o comprimento da sequência, a frequência de pares de nucleotídeos que são adjacentes e sequenciais, a distribuição de sequências maiores, né, a frequência de oligonucleotídeos que são adjacentes, e a gente pode trabalhar também com métricas que são normalizadas, tá? E aí eu queria destacar duas métricas que a gente trabalha aqui no laboratório, que é o uso relativo de códons sinônimos e o Codon Adaptation Index, tá? E eu vou entrar em detalhes para a gente poder falar um pouquinho sobre essas duas métricas. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma normalização, tá? A gente não tem
A gente está falando de uma métrica que é normalizada em função de alguma coisa, tá? E como que a gente trabalha dentro desse pipeline? A gente utiliza muita ferramenta computacional, principalmente o BioPython, para obter essas métricas, e o nosso objetivo é associar essas métricas a características fenotípicas associadas a alguns vírus, tá? Que é principalmente os vírus que eu listei no segundo slide ali, tá? E para a gente entender como que essas métricas são importantes, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de viés na utilização de códigos. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um conceito super importante e como que a gente pode exemplificar, tá, esse viés de composição associado a códigos. Então, se a gente tem, por exemplo, diferentes organismos, por exemplo, se a gente tem humano, se a gente tem drosófila, ou se a gente tem E. coli, o que que vai acontecer, tá? Um aminoácido, como por exemplo a arginina, esse aminoácido ele pode ser especificado por diferentes códons. E quando a gente fala dos genes associados a humanos, a drosófila e a E. coli, a gente pode obter métricas sobre a utilização dos códons que especificam esse aminoácido. Então aqui, através dessa tabela simples aqui, a gente consegue perceber que o padrão na utilização de códons que especificam arginina, ele é diferente em função dos diferentes organismos, né? Então, a gente tem um padrão bastante diferente. E o que acontece com os vírus? Os vírus, eles utilizam células, né, para se replicarem, e eles utilizam, né, um maquinário de tradução da célula hospedeira para traduzir as suas proteínas. Tá? Então, qual que é o conceito de viés de uso de códons? Então, ele se refere a esse fenômeno entre os códons sinônimos, né, que são os diferentes códons que especificam o mesmo aminoácido, como, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei para vocês, em que eles são utilizados com frequências desiguais, tá? Em função de diferentes organismos ou diferentes genes, tá? Então, a gente está falando de humano, mas mesmo para humanos, tá? A gente tem frequências na utilização de códons que é distinta, por exemplo, entre tecidos. Então, você tem um padrão na utilização de códons que é característico do cérebro, que é característico da pele, que é característico do fígado, enfim, e assim sucessivamente, tá? Eu deixei aqui um link que, se vocês tiverem interesse, vocês podem aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? E sabendo disso, né, que diferentes hospedeiros têm diferentes preferências na utilização de códons, e que os vírus utilizam, né, do maquinario de tradução da célula hospedeira para produzir as suas proteínas, a gente começa a entender que esses dois assuntos, eles podem caminhar juntos, tá? E a nossa pergunta é possível a gente entender quais são as assinaturas genômicas virais e, aprofundando um pouquinho mais, é possível a gente entender o potencial zoonótico de novos vírus utilizando métricas obtidas a partir do genoma? E esse trabalho aqui do Jason Ladner, de 2021, ele mostra como que a gente pode fazer isso, né? Então, basicamente, o que ele está falando aqui, né? Que a gente tem uma diversidade viral muito grande. Esses vírus, eles utilizam células, né, de diversos hospedeiros para se replicarem, e a gente tem expandido muito o conhecimento sobre a virosfera, utilizando principalmente metagenômica. Marielton, Oi? que travou a apresentação. Travou a apresentação? Travou agora ou voltou? Danilo? Agora consigo te ouvir, travou a apresentação. Agora voltou. Ah, perfeito. Parou nesse slide ou no anterior? Parou nesse slide. Você começou o slide, mas travou.
Tá bom. Então, voltando, tá? A nossa pergunta aqui é a seguinte: é possível a gente utilizar essas métricas obtidas a partir do genoma, tá? Para entender características biológicas associadas aos vírus, por exemplo, né? O espectro de hospedeiros, qual que é o hospedeiro biológico potencialmente mais associado com um determinado vírus. Enfim, a gente pode fazer essas perguntas e tentar respondê-las utilizando, tá, essas métricas obtidas a partir do genoma. Tá? E esse trabalho do Jason Lardner, ele mostra isso, tá? Ele levanta, né, a utilização dessas métricas, né, a potencial utilização dessas métricas para responder esse tipo de pergunta. E o que esse trabalho aqui ele comenta? Ele comenta que a gente pode utilizar métricas obtidas a partir do genoma para responder, né, se um vírus ele tem um potencial zoonótico maior ou menor. Né? Então, você tem esse indicador de risco, né, representado aqui no canto inferior direito. Tá? E quais são as características que a gente utiliza, tá, para estudar essa relação vírus-hospedeiro? Eu já falei um pouquinho, né, sobre as principais métricas que a gente estuda aqui no laboratório, mas não está restrito só aquelas métricas que eu mencionei, mas as duas principais métricas que a gente utiliza é o uso relativo de códons sinônimos e o Codon Adaptation Index. Basicamente, o que é o uso relativo de códons? Tá? A gente obtém a frequência, tá, de um determinado códon que especifica um determinado aminoácido, e a gente normaliza isso em função, tá, do somatório de códons que especificam aquele mesmo aminoácido que está presente naquela sequência. Mas tentando simplificar, o que é importante aqui? A frequência, tá, de códons que especificam um aminoácido e um somatório, tá, de ocorrência de códons que especificam o mesmo aminoácido, né, códons diferentes que especificam o mesmo aminoácido. E o que a gente vai obter a partir da sequência? A gente obtém uma tabela, tá, que é um vetor de características, que a gente tem esses valores de RSCU. Tá, então, aqui tem um exemplo, tá, de uma tabela que a gente utilizou para estudar um determinado vírus. Tá? E aí você tem esses valores normalizados, tá? Em função do somatório de códons que especificam o mesmo aminoácido. Tá? E agora eu vou tentar mostrar para vocês como alguns exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu aqui no laboratório. Tá? O primeiro deles, na verdade, eu desenvolvi ainda durante o meu doutorado, é um trabalho que a gente explorou, né, a adaptação para a utilização de códons para o vírus dengue tipo 2. O que acontece com o vírus dengue? O vírus dengue, ele é um vírus que tem 4 sorotipos, e dentro de cada sorotipo a gente tem diferentes genótipos, tá? E essa figura é uma figura de 2015, tá? Essa primeira árvore filogenética, e posteriormente, tá, após 2016, a gente tem descoberto alguns vírus que são vírus altamente divergentes e relacionados aos diferentes sorotipos. Então, a gente tem vírus que circulam em ambiente selvático para o sorotipo 1, para o sorotipo 2 e para o sorotipo 4. Para o sorotipo 3, a gente ainda não tem nenhum vírus associado, né, ao ciclo selvático do vírus. Mas o que a gente fez aqui nesse trabalho? A gente trabalhou com o vírus dengue tipo 2. O vírus dengue tipo 2, ele tem 6 genótipos, tá? E um desses genótipos é o genótipo silvático, tá? Que é esse genótipo aqui, que está na cor um pouquinho mais escura aqui, tá? Na cor cinza. E todos esses genótipos aqui que estão destacados aqui, né, com diferentes cores, eles são genótipos urbanos, ou seja, a gente tem um único ancestral comum a esses genótipos, e esse ancestral comum, muito provavelmente, já era um vírus que
tinha, né, um perfil de replicação muito eficiente, tanto no humano quanto no mosquito Aedes aegypti. E a nossa pergunta que a gente fez na época foi a seguinte: como ocorre a adaptação à utilização de cólons para o dengue tipo 2, tá? Considerando diferentes contextos ecológicos e hospedeiros e seus diferentes ambientes de origem, tá? Basicamente, a gente trabalhou, então, com 6 genótipos, a gente trabalhou com cerca de 800 sequências, que compreendem, né, a região codificante completa do vírus dengue tipo 2, e o nosso objetivo foi comparar, tá, a utilização de códons entre esses 6 genótipos. Então, aqui a gente tem o genótipo selvático, e aqui a gente tem 5 genótipos urbanos do vírus. E o que a gente fez? A gente comparou, tá, a composição de códons do vírus dengue, tá, tipo 2, com a utilização de códons de células humanas e de células do mosquito, tá? E aí a gente consegue entender que, baseado nesse índice aqui, que é o índice de adaptação à utilização de códons, que é o que a gente chama de CAI, tá? Que a gente tem valores superiores, tá, de CAI para o humano, para todos os genótipos urbanos, em comparação com o genótipo silvático, tá? Fazendo, né, uma pequena nota aqui. Quanto mais próximo de 1, mais adaptado à tradução, tá? Quanto mais distante de 1, né, quanto mais próximo de 0, menos adaptado. Ou seja, todos os genótipos urbanos do vírus dengue tipo 2, eles são mais adaptados, tá, à utilização de códons do que o genótipo silvático. E esse mesmo padrão, ele acontece para o mosquito, tá? A gente tem um índice de adaptação inferior para o genótipo silvático em comparação com os genótipos urbanos, tá? Aqui a gente está falando de humano e mosquito, a gente está falando do mosquito Aedes aegypti, né? Ou seja, a utilização de códons, ela é mais eficiente, tá, para células de humanos e para células do mosquito Aedes aegypti. E isso a gente mostrou também, tá, pela nossa análise estatística aqui, que a gente tem essa diferença, e essa diferença ela é uma diferença estatisticamente significativa, tá? E ao longo do tempo, o que acontece? Como o período de obtenção desses isolados, né, dessas sequências, ele é muito recente, né, ele aconteceu principalmente após, né, durante a segunda metade do século passado, a gente não observa uma flutuação ou uma tendência de adaptação ao longo do tempo, porque muito provavelmente essa adaptação ela aconteceu, tá, muito há alguns séculos atrás, né, há cerca de 300, 400 anos atrás. E quando a gente compara a utilização de códons entre humanos e mosquitos Aedes aegypti, a gente consegue entender não apenas que esse grupo, né, de vírus selvático versus o grupo de vírus urbanos, que eles são linearmente separáveis, mas que tem uma correlação, ou seja, para o vírus se adaptar ao ciclo urbano, né, ele precisa se adaptar à utilização de códons, tanto para o mosquito quanto para o humano, né. Você adaptar para um ou para outro não vai resolver, né, não vai urbanizar o vírus. E conclusão para esse primeiro estudo, né? O vírus dengue ele apresenta padrão distinto, tá, de adaptação à utilização de códons em diferentes habitats e hospedeiros. O vírus ele está mais bem adaptado à utilização de códons aos humanos do que aos mosquitos Aedes aegypti, e as diferenças observadas elas refletem adaptações específicas aos ciclos urbano e silvestre de transmissão. O segundo trabalho que eu queria falar é sobre um estudo que a gente vem desenvolvendo com o vírus Zika no continente africano, em que o nosso objetivo é tentar entender qual que é a característica dos vírus, característica evolutiva associada aos vírus Zika, que foram isolados recentemente no oeste africano.
O vírus Zika, como todos sabem, né, é um vírus da família Viridae, é um vírus que apresenta dois genótipos, um genótipo africano e um genótipo asiático. O genótipo asiático é o genótipo que circulou aqui no Brasil. E o nosso objetivo nesse estudo foi caracterizar 11 novas sequências do vírus Zika que foram coletadas em Senegal recentemente, né? Recentemente, não é exatamente recentemente, né? Foi entre 2011 e 2015, mas são as sequências mais recentes do vírus Zika obtidos para esse genótipo. E o que a gente fez? A gente isolou alguns mosquitos, alguns vírus coletados a partir de mosquito, a gente fez o sequenciamento completo desses 11 novos genomas, a gente comparou esses dados com genomas disponibilizados no GenBank, e a gente fez a análise de utilização de códons para ver se esse vírus, se ele tem o potencial de emergir e quais são as características de utilização de códons desses novos genomas obtidos. O vírus Zika do genótipo asiático, ele é muito pouco estudado. Então, esses 11 genomas, eles representam aproximadamente 40% de todos os genomas que a gente tem disponibilizados para o vírus Zika até o momento. Então, a maioria deles foram coletados em Senegal. Hoje, Senegal é o país que a gente mais conhece, né, o vírus Zika. E o que a gente conseguiu entender a partir desse estudo evolutivo, tá? O vírus Zika do genótipo asiático, ele tem uma mobilidade muito baixa no continente africano, tá? E essa mobilidade baixa, ela pode explicar a associação espacial e temporal do vírus Zika no continente asiático. Então, por exemplo, a gente tem sequências da Guiné, que foram coletadas em 2018, e essas nossas sequências de 2011 e 2015, que são localidades relativamente próximas no continente africano. E a nossa pergunta foi: existe algum potencial, tá, de adaptação desses novos vírus caracterizados à circulação em ambiente urbano? E aí a gente foi comparar a utilização de códons das novas sequências com sequências do genótipo africano que já foram caracterizadas na literatura. E o que a gente consegue entender? Tá? Que não existe nenhuma correlação, tá? Ou seja, durante o período do estudo, a gente não conseguiu caracterizar a adaptação ao ciclo urbano, tá? Ou seja, esses novos genomas do vírus Zika, eles possuem as mesmas características associadas à composição de códons que genomas que foram caracterizados anteriormente na literatura. E isso tanto para o mosquito Aedes aegypti quanto para Homo sapiens. E o que é interessante é que essas novas sequências do genótipo africano do vírus Zika, elas são mais agressivas em modelo experimental, tanto in vitro quanto in vivo, do que o genótipo asiático. Ou seja, elas têm um efeito de comprometimento ao desenvolvimento, né, de tropismo por células nervosas maior do que o genótipo asiático, tá? E as conclusões são que a gente conseguiu caracterizar esses novos genomas. A caracterização desses novos genomas é muito importante para a gente tentar entender qual que é o perfil evolutivo associado, né, à manutenção da circulação do vírus Zika no continente africano, mas a gente não consegue observar uma tendência de adaptação ao ambiente urbano, né, o que justifica a permanência desse genótipo restrito ao continente africano, porque são vírus que estão extremamente adaptados a outros mosquitos do gênero Aedes, que circulam no ambiente de mata. E o terceiro e último estudo que eu queria falar com vocês é sobre um estudo que a gente desenvolveu e que é base para os nossos novos trabalhos, que é sobre a predição, tá, de hospedeiros naturais associados
com vírus utilizando essas métricas obtidas a partir do genoma, tá? Da sequência primária do genoma. E a gente fez isso aplicando ao SARS-CoV-2. Esse estudo ele nasceu como uma inspiração em um estudo que foi publicado em 2015 por um grupo de pesquisadores da China, e eles, o que eles fizeram? Eles validaram um preditor de hospedeiro baseado em composição nucleotídica, mas eles utilizavam apenas 2 tipos de métricas, que era a composição mononucleotídica e a composição dinucleotídica. Então, eles não trabalhavam com outras métricas dentro desse modelo. E como que funcionava esse modelo? Você pegava a sequência, submetia ao classificador de hospedeiro desenvolvido por esse grupo de chineses, e ele devolvia um resultado, tá? O hospedeiro natural associado com esse vírus é um primata, é uma ave, é um humano, enfim. Ele devolvia esse rótulo, né? Devolvia esse resultado. E o que a gente fez quando começou a pandemia causada pelo SARS-CoV-2? Assim que foi disponibilizada a primeira sequência, que foi disponibilizada no dia 10 de janeiro de 2020, a gente baixou essa sequência, tá? E a gente submeteu no classificador desenvolvido pelo grupo de chineses em 2015. E qual foi o resultado que foi devolvido por esse classificador? O resultado foi que o hospedeiro natural associado ao SARS-CoV-2 era aves, tá? Rapidamente a gente entendeu que esse resultado era um resultado espúrio, muito provavelmente era justificado, né, pela quantidade de features presentes no modelo preditivo, e aí a gente resolveu, tá, fazer a seguinte pergunta, tá? É possível predizer o hospedeiro natural do SARS-CoV-2 considerando dados anteriores à pandemia? Ou seja, a gente quer, né, validar um modelo preditivo que não tenha, tá, no processo de validação, sequências do SARS-CoV-2. A gente quer utilizar sequências de outros vírus para tentar entender se a gente consegue chegar no hospedeiro natural, mas possivelmente associado com SARS-CoV-2. E aí a gente foi e voltou lá naquela métrica que eu comentei com vocês, que é o uso relativo de códons sinônimos. E aí a gente resolveu trabalhar com essa métrica, tá? E aí, basicamente, o que a gente fez? A gente utilizou o trabalho de 2015, tá? Mas a gente resolveu utilizar esse novo conjunto de métricas, e a gente utilizou um dataset que foi disponibilizado por eles com cerca de 800 sequências. E basicamente o que a gente tinha nesse dataset? A gente tinha, né, a gente conhecia os hospedeiros, a gente tinha as características associadas às sequências dos vírus que foram obtidas a partir desse hospedeiro, e a gente tinha o nosso banco de dados, né? A gente montou o nosso banco de dados baseado em valores de RSCU. Tá? E aí, a partir de um modelo matemático, a gente conseguiu validar o nosso hospedeiro, tá? E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que foi esse processo de treinamento e validação. Essas cerca de 800 sequências, elas compreendem a todos os grupos, né, de coronavírus. E aí a gente tem aqui a identificação dos 4 grupos, né, dos coronavírus, os alfa, os beta, os gama e os delta coronavírus. E aqui nessa figura C, nesse painel C, a gente tem os diferentes grupos de hospedeiros que a gente considerou no nosso estudo. Então a gente tem, por exemplo, humanos, porcos, bovinos, morcegos, murinos e aves, né? A gente juntou as diferentes espécies que fazem parte de cada um desses grupos de hospedeiros. E o que a gente, no nosso treinamento, a gente conseguiu obter uma acurácia muito alta, tá? A partir desse conjunto de dados, tá? Que a gente utilizou como treinamento, e no processo de validação,
A gente utilizou um dataset que também foi utilizado pelo grupo de chineses para tentar mostrar que o nosso método ele era eficiente, tá? Então, vejam vocês, que a partir desse modelo, tá, que a gente criou, a gente consegue obter o hospedeiro associado com o SARS-CoV-2 e com os vírus relacionados ao SARS-CoV-2. Tá? E o hospedeiro predito em ambas as condições, tá? Para os vírus que são SARS-CoV-2 e para os vírus relacionados ao SARS-CoV-2, a gente consegue chegar no resultado de morcegos, ou seja, utilizando dados recuperados a partir da sequência primária, tá? Que é o valor de RSCU. A gente criou o modelo matemático, e o modelo matemático ele classifica qual que é o hospedeiro associado, né, com novas sequências que a gente coloca no modelo. Tá, e aí, esse aqui é o nosso modelo preditivo. E a resposta, no caso do SARS-CoV-2, é que o hospedeiro associado, né, ao SARS-CoV-2 muito provavelmente é o morcego, né, ou são diversas espécies que fazem parte, né, que são morcegos. E o que a gente pode utilizar isso, né? A gente se perguntou muito. Para que a gente pode utilizar esse método que faz predição de hospedeiros? É lógico que isso vai depender de pesquisador para pesquisador, mas as nossas respostas estão resumidas aqui nesse slide. Basicamente, a gente pode utilizar para responder, por exemplo, né, qual que é o hospedeiro natural associado a novos vírus, né? Se a gente tem um novo problema, né, associado com spillover, né, ou a novos coronavírus, quais são as espécies de hospedeiros que estão mais associadas como hospedeiro natural? A gente pode fazer a predição para novos coronavírus ou para novos, para outros vírus que não são classificados como coronavírus. Então, a gente pode implementar esse modelo para outros grupos de vírus. E a gente também pode utilizar esse modelo, né, para sugerir modelos experimentais, por exemplo, em laboratório. Então, a gente pode, isso pode ser importante para sugerir, né, novos modelos experimentais que são mais próximos dos hospedeiros naturais. Então, a gente achou, por exemplo, que o hospedeiro natural é o morcego, mas qual que é a segunda espécie mais associada com esse vírus? Qual que é a terceira espécie mais associada com esse vírus? Então, a gente tem esse gradiente, tá, de distância que permite a gente entender quais são os hospedeiros mais relacionados com novos vírus. Era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais como que a gente implementou esse modelo de classificação de novos, de hospedeiros associados a novos vírus, a gente publicou isso, né, na revista Scientific Reports, e também a gente dá uma explicação numa linguagem bastante acessível na Ciência Hoje, está na revista Ciência Hoje. A gente tem diversos colaboradores que fazem parte desses estudos que eu apresentei para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, como que a gente está estudando, né, a interação vírus-hospedeiro, a gente está sempre publicando informações, curiosidades no nosso Instagram, tá? Então, podem seguir o nosso Instagram, e eu fico disponível para perguntas, tá bom? Muito bom, professor Marielton, muito obrigado pela palestra. A gente tem duas perguntas da Jéssica aqui no chat. Pessoal, eu vou liberar aqui o microfone e o vídeo. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. A Jéssica quer saber qual o nível de eficiência mínimo para a eficiência na tradução. Nível mínimo para eficiência na tradução. O que a gente tem? Quando a gente faz o Codon Adaptation Index, tá? A gente tem um valor que a gente chama de ECAI, que é o Expected Codon Adaptation Index. Então, em geral, é aconselhável você comparar o seu valor de Codon Adaptation com esse valor esperado. Tá? E aí tem todo um pipeline, tá? Que a gente faz a comparação do ECAI com o CAI, e aí basicamente, se o seu valor de CAI for superior ao valor de ECAI, a sua tradução, ela é mais eficiente do que o que ocorreria
ao acaso para uma sequência que tem a mesma composição, tá? E o mesmo tamanho que a sequência que você está utilizando, tá? Ou seja, o seu valor de Chi precisa ser superior ao valor de Echi, tá? Não sei se é exatamente essa a resposta, mas isso ficou um pouco confuso, mas é a comparação de Chi com Echi. Eu tenho uma dúvida, na verdade eu fiquei... Você mostrou uns dados de Dengue 2, que tem a otimização de códons diferenciada entre os genótipos que você avaliou, certo? E eu fiquei pensando, na verdade, o quanto isso pode ser levado para a clínica ou mesmo para os experimentos que a gente faz no laboratório, trabalhando com isso. E qual seria a adaptação que esse vírus vai sofrer em determinada célula, qual a velocidade de adaptação para que ele tenha uma otimização de códons. Se existe isso, porque ele vai sofrer mutações, e algumas mutações vão ser mutações sinônimas, né, e que podem levar a aquela otimização de códon preferencial da célula. Se existe, por exemplo, se eu começar a trabalhar com um dengue que não seja tão adaptado, se com o tempo ele vai adaptar aos poucos nessa célula, o quão rápido isso acontece, e o que isso tem de implicação, na verdade, para o meu experimento ou para a clínica do paciente. Esses estudos voltados à otimização ou à de-optimização, a gente tem tanto o processo, né, de otimização quanto o contrário, né? Eles são muito utilizados hoje para a gente entender, né, tanto essa questão da composição de códons, quanto para o desenvolvimento de vacinas. Então, por exemplo, se a gente está falando de vacina para influenza, tá? Existem alguns estudos que tentam de-optimizar a utilização de códons para tentar estabelecer uma vacina, né, que é baseada num vírus que se replique mal, por exemplo, em células humanas, tá? Então, é uma área que vem sendo estudada, tá, dentro desse contexto de desenvolvimento de vacinas. Não, só para pontuar aqui, Tá. E agora, falando sobre a questão do vírus dengue, né? No melhor dos mundos, seria ideal a gente comparar, tá, esses níveis de adaptação à utilização de códons com, por exemplo, cinética viral em diferentes células vindas de diferentes hospedeiros. Esse seria o cenário ideal. A gente ainda não entende bem, tá, como que isso se correlaciona com clínica, tá? Mas é um objetivo nosso, a gente tentar integrar esses dados de composição à utilização de códons, mas não apenas a códons, as outras frequências também, tá? Com dados epidemiológicos, dados de cinética viral, enfim, a gente tem o interesse de trabalhar nesse nível de comparação. Tá? Perfeito. O Gustavo perguntou se há uma mudança no viés de códons na evolução de variantes do SARS-CoV-2. Essa também é uma pergunta interessante que a gente trabalhou principalmente lá no início da pandemia, e sim, a gente consegue entender que tem uma trajetória, tá? A gente consegue estabelecer uma trajetória quando a gente fala de padrão de utilização de códons para SARS-CoV-2, tá? Ou seja, o padrão de utilização de códons, ele mudou muito entre o início da pandemia e as variantes recentes que circulam, tá? E aí, muito do fenótipo que mudou, né, da doença, por exemplo, pode, inclusive, ser explicado, tá, pela composição nucleotídica do vírus, que também modificou, né? Tá, e ele complementa só perguntando qual seria o uso desses achados na prospecção de vacinas. Essa é uma pergunta interessante do Gustavo, tá? O que a gente está tentando entender? A gente está tentando entender quais são as características que permitem um vírus se replicar bem em uma determinada célula ou um determinado hospedeiro. A partir do momento que a gente conseguir entender, tá, quais são as características que estão associadas com esse processo de eficiência, tá, a gente pode tentar modificar isso, tá,
ou tentar adaptar um vírus, por exemplo, a uma célula diferente, a um hospedeiro diferente, para desenvolver uma vacina, por exemplo. E aí, o que é interessante, tá? A gente pode modificar, tá, a sequência primária, sem modificar, tá, a sequência da proteína que será produzida, né? Então, e isso que eu acho interessante, né? A gente pode ter um método que a gente vai obter a mesma sequência a nível de proteína, a partir de uma sequência diferente a nível de nucleotídeo. O Carlos Eduardo perguntou se é possível adaptar esse algoritmo preditivo para a influenza usando os genomas circulantes, visando nos prevenir de futuras pandemias e melhorar a produção de vacinas para uma maior cobertura oferecida pela mesma. É uma excelente pergunta, é uma pergunta que a gente está estudando no nosso laboratório, tá? A gente tem um aluno, que é o João Pedro, ele está estudando a influenza, particularmente o H3N2, e o nosso objetivo é chegar ao modelo preditivo para a gente entender se a gente consegue, por exemplo, né, entender quais são os hospedeiros mais associados com influenza, quais são as variantes mais adaptadas à replicação em humanos, quais são as variantes né, mais adaptadas aos outros hospedeiros, que é também uma informação importante para a gente entender, por exemplo, risco, né, de troca de segmentos, enfim. A gente vem trabalhando com isso no laboratório. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, se ninguém tiver. Na verdade, eu estava tentando entender também um pouco, que a gente pensa muito em proteína final, né? Então, Isso. Independente de eu ter o códon XYZ ou XZY, que vai dar o mesmo aminoácido, eu vou ter a mesma proteína, e que em questão imunogênica, em questão do vírus entrar na célula, vai ser, na verdade, a mesma proteína, certo? Então, essa utilização de códons diferenciada, ela seria mais no caso de uma replicação do vírus, para a velocidade com que ele vai se replicar e que ele vai produzir a doença, mais até do que pela resposta que essas proteínas vão gerar para a gente, né? Porque as proteínas basicamente são iguais no final, certo? Isso, exatamente. Esse nível, né, quando a gente fala de adaptação à utilização de códons, a gente não está preocupado, em caracterizar, por exemplo, diferenças a nível de proteínas. E, em geral, é isso que você falou, a gente está muito preocupado, né, em caracterizar. Quem trabalha com imunologia está mais preocupado, por exemplo, em caracterizar as proteínas. Quem trabalha muito, né, com análise baseada em diversidade nucleotídica está mais preocupado em analisar, né, sequências primárias. Mas o que a gente entende, tá? Quando a gente fala de análise, adaptação de códons, a gente está falando do processo de tradução, tá? E aí o que acontece? Em geral, os vírus, eles têm a tendência, a fazer esse processo de optimização ou de optimização. Isso vai depender do vírus, tá? Mas o que acontece? O vírus, ele utiliza os RNAs transportadores, do hospedeiro, né? Os RNAs transportadores que eles vão utilizar no processo de tradução é do hospedeiro. E aí, a composição nucleotídica do vírus, ela é importante por quê? Porque ela vai determinar quais são os RNAs transportadores, que serão utilizados. São aqueles mais abundantes no meio intracelular ou são aqueles menos abundantes no meio intracelular, tá? Então, tem aí uma questão aí de cada vírus é um vírus, né? Mas eles utilizam os RNAs transportadores que estão presentes ali no ambiente intracelular. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal está falando que a aula foi excelente, muito obrigado. E eu também agradeço bastante, professor Marielton, pelo tempo e pelo todo o conhecimento que você passou para a gente. É uma área bem interessante, né? Para a gente
estudar e aprender um pouco também, né, de como essas coisas influenciam até na evolução do vírus, né, para ver como esses vírus vão evoluir com o tempo nessas pequenas modificações que a gente tem, e que no final aqui, que nem você falou, pessoas que às vezes trabalham com imunologia nem pensam muito nessa otimização, porque a gente olha realmente a parte final e é muito importante, né. Então, eu agradeço bastante o tempo que você teve para conversar com a gente. O Vero Clube está sempre disponível para quando você precisar e quando quiser compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre a sua pesquisa. Eu que agradeço pela oportunidade, queria inclusive te dar os parabéns aí por organizar isso, acho que é um momento importante para a gente conhecer, né, novas linhas de pesquisa, conhecer novas pessoas, enfim, muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Até semana que vem.